O Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos homens. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas encarnados ou no mundo espiritual? Tanto em uma como em outra condição. Não é apenas na Terra que o homem tem missões a cumprir. Lá no mundo espiritual, as missões são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Muitas nem podemos entender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não temos ainda capacidade de compreendê-las. Basta lembrar que as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Alguns desempenham missões mais restritas ou pessoais, como é, por exemplo, quando cuidam de entes queridos em aflição ou provas dolorosas por anos a fio. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar. Infelizmente, muitos espíritos não enxergam suas missões ou não querem enxergar. Sabem muito bem que se recusam a cumprir suas designações. Vale lembrar que a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação de cada criatura. A missão pode ser solicitada pelo próprio espírito. Ele fica, inclusive, muito feliz se obtém autorização para realizá-la. Quando ainda muito atrasados na escala evolutiva, as tarefas são impostas. Da mesma forma que impomos tarefas às crianças, enquanto não podem ainda usufruir de liberdade. Quanto às missões dos homens encarnados, consistem em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa os povos, o que instrui ou o que cura. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Entretanto, há pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando já nesta vida, pelo tédio e aborrecimento que a vida lhes causa. Mais tarde compreenderão os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham recuado diante da execução de uma obra, deixando-se levar pelas seduções do mundo. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. Muitas vezes, ele é o instrumento de que se serve a providência para realizar algo útil. Por exemplo, deve ser publicado um livro que um determinado espírito escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento, transmite-lhe a ideia do livro e lhe dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. E o mesmo pode ocorrer com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar ainda que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. E pode-se considerar como missão a paternidade e a maternidade? Sem dúvida nenhuma, é uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um enorme dever e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que sejam dirigidos pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando ao filho um corpinho que chega ao mundo frágil e delicado e suscetível a todas as impressões. Infelizmente, tem muitos que cuidam mais em aprumar as árvores do seu jardim do que de formar o caráter de seus filhos. Nesse caso, se o filho vier a falhar, será por culpa dos pais, que suportarão os desgostos resultantes dessa queda. E quando, apesar dos esforços dos pais, o filho envereda pelo caminho do mal? Até onde vai a culpa dos pais? Quanto piores forem as tendências do filho, mais pesada é a tarefa e maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Será, obviamente, levado em conta o livre-arbítrio do filho, que optou por não seguir conforme a orientação recebida. E se fosse o contrário? Se os pais forem negligentes, mas os filhos forem homens de bem, os pais terão o mérito? Os espíritos nos dão uma resposta bastante simples, mas muito boa. Deus é justo.
Afinal, que mérito teriam esses pais?